Hora do esporte, Abner Luiz, chega junto, bom dia. Bom dia, Márcio. Tranquilo? Boa segunda-feira para todo mundo. Segunda-feira. Vamos começar com a Série C. A gente já vai aqui na tela acompanhar a classificação depois dos jogos do final de semana, né? Tem um jogo para rolar hoje, tem o São Bernardo, líder com 12 pontos, mas tem um jogo para fazer ainda hoje e tem uma vitória a mais que o Botafogo da Paraíba, segundo colocado, também com 12 pontos. Fechando o G8, Amazonas, Ipiranga, Náutico, Confiança, Manaus e o CSA. O Paysandu na 15ª posição, subiu uma posição com o empate de ontem e o Remo segue na lanterna com 4 pontos em 6 jogos disputados, Abner. O empate do Remo fora de casa acabou impedindo que ele saísse dessa lanterna, né? Continuaria possivelmente na zona, mas não ficaria com a lanterna na mão. Mas para alguns azulinos, o empate fora de casa já faz parte da recuperação. Até porque, se formos muito generosos, né, o Remo está a 2 jogos sem perder na Série C do Campeonato Brasileiro. Já a gente fala do Remo, vamos com o Paysandu, que jogou ontem, recebeu o São José na Curuzu. O Papão até começou na frente, mas cedeu o empate e a Fiel, claro, não ficou satisfeita. A Fiel enfrentou o Sol Forte para tentar ver o Papão voltar a vencer. O adversário chegou para defender um pequeno histórico de vencibilidade. Até então, em 3 partidas, 2 empates e 1 vitória em cima do Paysandu. Para tentar mudar o retrospecto, 3 estreantes: o goleiro Alan, o zagueiro Paulão e o meia Robinho. A partida começou com protestos dos jogadores. Com a mão na boca por quase 30 segundos, os atletas reivindicaram vetos em 2 parágrafos da Lei Geral do Esporte, recém-aprovada pelo Senado Federal e que atualmente aguarda a sanção presidencial. Quando a bola rolou, polêmica logo no início da partida. Marquinhos Santos e a equipe pediram pênalti. A arbitragem apenas marcou falta, que não foi aproveitada. O Paysandu criou mais no primeiro tempo. Nenê Bonilha não aproveitou a cobrança de escanteio. Mário Sérgio encarou a marcação e chutou. O goleiro Fábio Ramp defendeu. O São José chegou pela primeira vez, mas sem muito perigo ao gol bicolor. Na cobrança de falta direto para o gol, Alan deu um tapa para escanteio. Bruno Alves teve boa chance, o chute cruzado foi para fora. Em outra chegada, Mário Sérgio cabeceou no chão e Fábio Ramp apareceu bem demais. Mas ainda no primeiro tempo, o Paysandu abriu o placar. Cobrança de escanteio de Robinho. Nenê Bonilha aproveitou. 1-0. João Vieira deu uma entrada dura no adversário. Depois do bate-boca, a arbitragem mostrou apenas amarelo. Na volta do intervalo, o Zequinha conseguiu o espaço que precisava. Tailon recebeu bom passe, deixou o Paulão para trás e tocou na saída de Alan. Gol de empate. O Paysandu voltou a criar boas chances, mas a defesa do São José evitou o gol. A resposta veio na bola aérea. Rian, sozinho, cabeceou para fora. O Paysandu tentava encontrar espaço na defesa do time gaúcho. Restou a Fernando Gabriel arriscar de fora da área, para fora. Na pressão, o Papão chegou ainda com mais perigo no chute de Arthur. E já nos acréscimos, os bicolores fizeram o que uma equipe que briga pelo G8 deve fazer. Toque em velocidade, ultrapassagem do lateral, cruzamento na medida. Mário Sérgio só não fez o gol da vitória porque o goleiro Ramp apareceu bem outra vez. Fim de jogo, 1-1. Esse foi o primeiro empate do Paysandu na Série C 2023, que além de manter a invencibilidade do adversário, impediu o Papão de entrar no G8 e ainda tirou a paciência do torcedor. Na saída da equipe para o vestiário, cobrança. A torcida protestou contra a equipe e a diretoria. É natural e não tem como ser diferente. O torcedor vem do acúmulo de 5 anos, né, dentro da Série C e desde o início da temporada muito sofrimento, né, em situações de jogos eliminatórios. Tecnicamente os jogadores já estão crescendo, né, no seu potencial e é normal que fisicamente também dentro desse processo haja uma evolução, mas precisa de tempo, porque hoje nós só estamos jogando, recuperando e dose homeopática ajustando, né, e futebol não vive só de ajuste e eu não tenho dúvida que nós vamos conseguir periodizar, conseguir trabalhar e a partir de julho aí a gente já consiga evoluir essa equipe sem dúvida nenhuma.
quarta-feira, o Paysandu vai ao interior do Paraná enfrentar o Operário pela próxima rodada da Série C, jogo na quarta à noite. Abner. Olha, um jogo dentro de casa na expectativa de se fazer o que vinha sendo feito, ou seja, vencer. O Paysandu conseguiu vitórias dentro de casa e acabou ontem perdendo esse 100%. E ontem nós observamos umas coisas que vamos falar aqui. Por exemplo, jogo às 4h30 da tarde, ontem em Belém, um sol gigantesco. Imaginávamos que o São José, vindo lá do Rio Grande do Sul, iria sentir esse sol. Parece que quem sentiu mais foi o próprio Paysandu, que é formado na sua totalidade por jogadores importados. E aí vem uma falha grave. Paulão, 37 anos, já entrar como titular, recém-chegado, sem jogar desde outubro, e no gol da equipe adversária, vimos nitidamente condição alguma do Paulão acompanhar o adversário, ficou muito para trás. Talvez se ele tivesse amarrado uma corda no atacante do São José, ele conseguisse acompanhar um pouquinho mais de perto. E o Paysandu acabou tomando esse gol. O Paysandu no primeiro tempo, agora o seguinte, não ganhou é verdade, mas mostrou muita disposição. Tá aí, ó, mas disposição sem organização, aí, meu amigo, fica muito distante de você conseguir, principalmente uma vitória convincente. O Paysandu perdeu boas chances no primeiro tempo, poderia inclusive ter liquidado o jogo ali, depois deu campo ao adversário, permitiu que o São José jogasse. Só no primeiro tempo o São José finalizou 6 vezes. É muita coisa para um time jogando fora de casa e eu precisando vencer dentro de casa, aí eu já falo pelo Paysandu. No segundo tempo, depois que tomou o gol, o Paysandu foi todo para frente, mas mais uma vez desorganizado e acabou não fazendo esse gol que seria o gol da vitória, dando ao Paysandu aí 3 jogos em casa e 3 vitórias. No caso, agora é pensar nesse jogo fora de casa. Lembrando que, apesar de ter citado o técnico Marquinhos Santos na sua coletiva que o time precisa melhorar fisicamente, então como é que eu coloco um jogador de 37 anos, 37, 38 anos, para jogar às 4h30 da tarde embaixo de um sol muito forte? E sendo que estava há um bom tempo sem atuar. Exatamente. Aí eu não tô levando... O Paulão não é culpado de nada. O Paulão não ligou no Paysandu e disse eu quero jogar aí, não deve ter dito para o treinador, olha, eu preciso jogar e estrear logo nesse jogo 4h30 da tarde nesse sol forte. Foi um jogador que foi lançado, entrou inclusive como capitão da equipe, para deixar muito claro, titular e capitão da equipe, mas ontem, quando precisou da velocidade, da força do Paulão, infelizmente o Paysandu acabou tomando gol. Estou falando desse lance porque foi um lance capital, foi um lance onde saiu o gol de empate do São José. E, mais uma vez, a gente tem imagens para mostrar ao torcedor, ao telespectador que está nos acompanhando, uma imagem muito chata e preocupante, que foi a revolta, né, dos torcedores por esse empate aí. E aí a gente vê uma imagem que eu já venho avisando desde quando o Paysandu inaugurou essas cabines de imprensa e colocando-as praticamente dentro da torcida, né? E ainda bem que esse torcedor jogou um chinelo de borracha, jogou a sua camisa, mostrou. Aí não tem nenhum diretor do Paysandu, no qual ele estava protestando, ou os torcedores estavam fazendo gritos lá. Aí estava a imprensa, a gente vê ali a equipe da TV Liberal, de outras emissoras também, e ainda bem que foi um chinelo de borracha, e repito, e uma peça de roupa. Poderia ser alguma coisa bem mais pesada, ali tem vidros, tá? E diga-se de passagem, essa cabine do Paysandu é a melhor cabine de estádio particular do futebol paraense. Conta com ar-condicionado, a imprensa é muito bem tratada, aguinha gelada, tem lanche no intervalo, seu Márcio. Talvez tenha nesse mês até comidas típicas juninas, mas esse tipo de comportamento do torcedor, inclusive, vai tirar a torcida do estádio da Curuzu nos próximos 2 jogos do Paysandu em Belém, em virtude do clube estar punido por atitudes dos seus torcedores na temporada passada. Então, é algo para se alertar, tá? Foi um erro estratégico dessa atual gestão do Paysandu em colocar essa cabine de imprensa ali no meio do torcedor. Está bonito, está organizado, está legal, mas o posicionamento ele não é bacana. E lembrando aos torcedores que a imprensa ela não perde gol, ela não contrata errado, ok? E ela não planeja futebol, ela vai lá para reportar o que está acontecendo. É isso, né? E você comentou, né? Em alguns casos, quando essa revolta se transforma em ato de violência,
Paysandu é punido, né? Exatamente. O torcedor, esse mês de junho, não assiste mais o clube dentro do seu estádio. Porque vai fazer 2 dentro e 2 fora. Então, nos jogos dentro de casa, não vai assistir. Vai precisar viajar se quiser acompanhar o Paysandu, como, por exemplo, na quarta-feira. Quem é que vai lá em Ponta Grossa acompanhar o Paysandu, a não ser os paraenses que estão ali próximos? E sempre tem um torcedor bicolor aonde quer que o time vai jogar no Brasil. Bom, falando em jogo fora de casa, o Remo foi a Santa Catarina e enfrentar o Brusque. O Leão até que jogou bem, mas não segurou a equipe catarinense e acabou empatando em 1-1. No início do jogo, o Remo foi logo para cima. Lucas Marques cruzou, o goleiro deu rebote, mas a pontaria de Pedro Vitor. O gol azulino não demorou. Kevin arriscou de longe, Matheus Nogueira rebateu e Muriqui não desperdiçou. Remo 1-0. No final do primeiro tempo, Diego Tavares arriscou na entrada da área esse chute que foi para fora. Na volta do intervalo, o time catarinense estava esperto. Potiguar carimbou de fora da área e Vinícius fez milagre. Em mais um ataque do Brusque, Everton Bala tentou e novamente Vinícius salvou o gol azulino. O Remo acordou nesse cruzamento de Pedro Vitor para Muriqui, que mandou por cima do gol adversário. Diego Tavares tocou para Luiz Henrique, que chutou. Vinícius por pouco não engoliu um frango. O Leão foi para o ataque com Jean Silva cruzando na medida para Pedro Vitor, que mandou para fora. Depois de bola trabalhada, Tony viu Lucas Poleto livre, que chutou para fora. O castigo do Remo não demorou. Depois do escanteio, Olávio empatou a partida. Em outro cruzamento, mesmo Olávio quase virou o jogo, mas a bola foi para fora. Pedro recebeu passe na entrada da área e mandou um chutaço, mas dessa vez, Matheus Nogueira salvou o Brusque. E no último lance de perigo do jogo, Everton Bala cobrou falta e Vinícius defendeu. Final, Brusque 1, Remo também 1. Acho que a gente fez um bom jogo. Diante da nossa situação da tabela, somar 3 teria sido o ideal, mas levar um ponto aqui é muito importante e pode fazer a diferença para os nossos objetivos na competição. Na próxima quinta-feira, o Remo enfrenta o América de Natal às 4h30 da tarde no Bainão, um feriado. Jogo importante, hein, Abner? Porque o América também está na zona de rebaixamento, o Remo segue na lanterna, mas esse resultado do final de semana não deixa de ser positivo nessa recuperação azulina, né, Abner? Esse pontinho aí, ele vai valer a pena se o Remo conseguir a vitória dentro de casa na quinta-feira. E aí você soma 3 mais 1, faz 4. Mas foi muito pouco para a pontuação que o Remo tem, o que vem fazendo na competição. Olha, esse jogo, Márcio, ele foi muito interessante, porque os goleiros foram diretamente responsáveis por não ter um vencedor nesse jogo. Remo e Brusque jogaram uma partida franca, trocaram ali contra-ataques, os goleiros foram muito bem, né, tanto de um lado quanto do outro, mas ao mesmo tempo, se nós formos assistir os 2 gols da partida, tiveram a colaboração, sim, diretamente dos goleiros, principalmente do goleiro do Brusque, que soltou uma bola muito fácil para muitos goleiros medianos fazerem a defesa. E no caso, no gol que o Remo tomou, a gente vai já ver o gol que o Remo tomou, na pequena área, uma bola cruzada, de bola parada, e essa bola parada defensiva no clube do Remo, acho que o Catalá vai ter que se desdobrar aí, virar o dia trabalhando, porque o Remo tem sofrido esses gols. Então foi um jogo super aberto, o Remo não jogou para buscar uma bola, pelo contrário, criou várias oportunidades, assim como a equipe da casa também. O Remo saiu na frente, dando a expectativa, aí o gol do Brusque, dando a expectativa ao seu torcedor que traria-se 3 pontos. Abner, dá para ver evolução, dá para ver mudança de atitude e dá para ver jogadores que não estavam rendendo, que começam a render. Se até ontem o Remo tinha como a grande promessa de fazer uma boa temporada o Pablo Roberto, hoje tem toda a esperança e expectativa no Pedro Vitor, que tem sido super regular, jogador de frente, tem dado mais trabalho para as equipes adversárias. E ter atenção nesse jogo contra o América, né? Total. O América é um time, inclusive, que está se reconstruindo dentro da competição, demitiu muita gente, contratou muitos jogadores também para dar uma virada aí e melhorar a qualidade do seu plantel e seu rendimento dentro de campo, que não seja contra o Remo na quinta-feira. Bom, pela Série D, vamos agora mudar de competição, né? Falar da Série D. No grupo A1,
Tuna e Águia de Marabá jogaram no estádio do Souza, aqui em Belém. Com o futebol sem muita criatividade, o placar ficou no 0-0, está a imagem da partida. O resultado deixou o Azulão na segunda colocação com 10 pontos. Coladinha na tabela vem a Tuna com 8 pontos conquistados em 5 jogos. Na quarta-feira, a Luz encara o São Raimundo de Roraima fora de casa. Já o Águia recebe o Nacional do Amazonas no estádio Zinho Oliveira. Resultado que você estava até querendo, né, Abner? Um empate, os dois ficarem de boa aí na Série D. Olha, Márcio, assisti esse jogo ontem e com muita responsabilidade. Foi sábado, né? Foi sábado? Não, foi esse ontem, jogo né? aconteceu ontem. ontem. Foi domingo, né? Aconteceu ontem. E com muita responsabilidade e não querendo exagerar nem um pouquinho, colocar duas equipes profissionais, não interessa a divisão. Ah, porque Série D é assim. Onde está escrito no regulamento de qualquer competição? Colocar jogadores profissionais. Aí quem trabalha com fisiologia sabe muito bem o que eu estou dizendo. Para atuar 3 horas da tarde, numa temperatura acima dos 35 graus, que fez ontem no Souza, é algo vergonhoso, é algo perigoso e é um desrespeito total aos profissionais. Não poderia dar outra, irmão, não poderia dar outra. A gente sentiu na rotação do jogo, por exemplo, uma rotação muito lenta perante o forte sol e o forte calor. A CBF, quando ela marca a tabela, os clubes, eles sempre sugerem à CBF, olha, a gente queria jogar aqui, joga por um horário tal e por aí. Mas nesse caso aí, eu sei que lá em Marabá é quente, como Belém também é quente, mas botar profissionais para jogar futebol em campeonato brasileiro, às 3 horas da tarde, no sol que fez ontem, Márcio, aí não dá para fazer gol, não dá para ter goleada, só se alguém estiver muito abaixo, um estiver muito abaixo do outro. Mas ficou no 0-0, 1 ponto para cada lado. O importante é que tanto Tuna e Águia estão bem posicionados na chave. É isso, vamos agora falar do futebol feminino, do brasileiro da terceira divisão. O Remo foi a João Pessoa enfrentar o time do VF4 pela primeira partida da semifinal da competição. Os gols da partida saíram no primeiro tempo, depois de cruzamento, você vai ver aí, Lu abriu o placar no Almeidão. Está acompanhando o primeiro gol dos donos da casa. O segundo gol foi com o Moretti, carimbou o gol azulino. Final VF4 2, Remo 0. Sábado, as azulinas jogam com o VF4 no Bainão. O Leão tem que vencer por 3 gols para seguir a final. Caso vença por 2 gols de diferença, a decisão da vaga será nos pênaltis. Lembrando que as meninas do Clube do Remo, que só dão alegria, perderam e é verdade, já se classificaram para o Brasileirão da Série A2 do ano que vem, estão disputando só a fase final da competição. Sugerir, ao torcedor do Clube do Remo que no sábado vá apoiar as meninas. Sim, claro. Até porque nas categorias de base, aí já no masculino, o Remo tem um recorde brasileiro, não sei se mundial, de presença de público, que foi aquele Remo e Flamengo no Mangueirão, pela, se não me engano, Copa do Brasil ou Campeonato Brasileiro Sub-20. Mais de 30 mil pessoas. Quem sabe se o torcedor do Clube do Remo não mostra para o Brasil que no feminino também tem condições de botar um grande público e as meninas precisam desse incentivo para virar o placar e quem sabe ser campeão brasileiro da Série A3, que representa a Série C no futebol feminino, Márcio. Muito bem, Abner. E eu acredito nas meninas do Leão. Todo mundo acredita, vamos torcer. Daqui a pouco você volta? Volto sim para mais informações e contar um pouquinho mais dessa semana importante para o futebol paraense no Campeonato Brasileiro da Série C. Muito bem, valeu, Abner, até mais. Vamos com o segundo tempo do esporte, Abner Luiz. Vamos nessa, Márcio. Vamos destacar a Série C. A gente teve no final de semana o Remo jogando fora de casa contra o Brusque, tem um jogo importante contra o América nesta semana e o empate com o Brusque. Como é que você avalia esse resultado, Abner? Na realidade, a gente podia começar a semana dizendo, olha, os paraenses não perderam tanto na Série C quanto na Série D do Campeonato Brasileiro. Porém, principalmente na Série C, no que diz respeito a Remo e Paysandu, a pontuar, fazer os 3 pontos, conseguir a vitória tem sido necessário e urgente em virtude da pontuação e a posição na tabela. O Paysandu bem encostado na zona de rebaixamento, o Remo, o lanterna da competição. Isso é muito pouco para times com tradição, poder de investimento e torcida que tem. Com todo respeito, se pegarmos as 20 equipes da Série C do Campeonato Brasileiro, não se compara ao investimento e principalmente a torcida que tem Remo e Paysandu. Não tiramos 5 aí nesse patamar, podemos dizer isso, mas isso não está se refletindo na tabela do campeonato. No caso do Remo, fez um jogo franco, foi um jogo aberto, as 2 equipes tiveram oportunidade, inclusive, de vencer a partida. Os goleiros impediram que isso acontecesse, mas, ao mesmo tempo,
os 2 gols, os goleirões aí, tanto do Remo como também lá do São José, acabaram contribuindo. Por exemplo, no gol do Clube do Remo, principalmente quando o goleirão deu essa força aí para o Leão abrir o placar. Vivemos a expectativa de que o Remo sairia vencedor, mas acabou mais uma vez tomando um gol de bola parada. Bola defensiva no Remo tem sido muito complicado para o Leão nessa temporada, principalmente agora na Série C do Campeonato Brasileiro. E contra o América de Natal, em casa, abre naquele jogo, venceu ou vencer, né? E eu citei da primeira participação, esse jogo contra o América, ele vai validar a importância desse ponto fora de casa, lá na partida fora de casa. Por que eu digo isso? Porque você ganhando em casa, você vai somar mais aquele pontinho, você já faz 4 pontos, claro que o ideal seria 6, então passa pela pontuação mesmo na competição que está o Remo, jogar em casa é fundamental ter essa vitória e somar esses 3 pontos. Paysandu também empatou, só que jogando em casa, né? É diferente, né, Abner? Acabou com os 100%, Paysandu que vinha bem, jogando dentro de casa, não jogando bem, mas conseguindo as vitórias, ficou apenas no empate, num sol muito forte, um calor tremendo que fez ontem em Belém do Pará, um gol de escanteio, com o Nenê fazendo esse gol aí, e aí o Paulão que não conseguiu nesse forte sol, ele que estreou ontem, 38 anos de idade, estreou inclusive como capitão, aí mostra a urgência e a necessidade do técnico Marquinhos Santos em ter que botar quem chega logo para jogar, ou por falta de confiança, ou de peça qualificada. O certo é que o Paysandu está consertando esse voo no ar, né, e não no solo, como deveria acontecer. A gente fala de planejamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. Anunciou mais um jogador ontem, que é um atacante, o Nicolas Careca, com passagem última pelo Guarani, vem aí para reforçar também o Paysandu. Ao mesmo tempo que o Marquinhos Santos reclama que não tem tempo de treinar, é jogo em cima de jogo, ele tem lançado jogadores recém-chegados, como é que foi o caso ontem, por exemplo, do próprio Paulão, né? Que, repito, foi o capitão da equipe, acabou deixando a partida quase que no seu final, quando o Paysandu precisou ir para frente, e aí foi de qualquer jeito e acabou não conseguindo a vitória. Se tivesse feito os gols, as oportunidades que criou ontem o Paysandu, com certeza sairia de campo vencedor, mas infelizmente o ataque é pouco inspirado e perdendo boas oportunidades, Márcio. E aquele gol do São José acabou, digamos assim, frustrando, né? Porque o Paysandu estava vencendo, né? Poderia conseguir mais os 3 pontos. O Paysandu não conseguiu, após fazer o gol, Márcio, ele não conseguiu manter o ritmo, acabou fechando um pouquinho aqui para sair nos contra-ataques, mas aí tomou o gol, criou, permitiu com que o São José crescesse no jogo, criasse oportunidades, inclusive, para fazer gol. E olha, sinceramente falando, quem saísse ontem vencedor estava de bom tamanho, porque as duas equipes criaram. Não foi aquele jogo de ataque contra a defesa, ou que o São José veio a Belém para fazer um golzinho. E aí, na saída do goleirão, no canto dele, não podia tomar esse gol. Essa bola podia passar por cima, podia ser uma bola cruzada. E olha, o Paulão está na frente do jogador, né? Mas na arrancada o jogador do São José consegue ultrapassar, né? É apenas uma ilusão de ótica. O Paulão não estava nem aí. Não, no início, pode voltar o lance. Volta aí, ó. Olha, no início ele estava na frente. Eu estou brincando, estava só a alma do Paulão. Entendi. E o desejo dele correr atrás, com todo o respeito, do pontinha do São José, que também só fez isso, viu, Márcio? Mas esse só fez isso foi o gol de empate que deu um ponto para o São José levar para casa e atravessar o Brasil, levando esse pontinho. E o São José não é uma equipe na pontuação do campeonato que seja tão representativo, mas jogou futebol, viu? Atacou o Paysandu, tentou se defender, tomou o primeiro gol, foi lá, buscou o empate. Mas quero dizer uma coisa aqui, apesar de não ter tempo de treinamento, como disse Marquinhos Santos, mas eu acho que já dá para dar uma questionada no professor Marquinhos em relação a algumas escolhas. Vinícius Leite não pode ser reserva nesse time do Paysandu, Márcio. Esse momento de crise, esse momento de pouca pontuação, você pega os melhores e bota todo mundo para jogar. Não dá para inventar. Por exemplo, ontem, botar um lateral improvisado, quando você tem um lateral que entrou bem, inclusive, na partida, mas até dá para entender o Marquinhos, porque ele tem feito o teste e tem tentado aproveitar o que ele entende de melhor, mas algumas escolhas ainda dá para ser questionado. Você tem uma foto agora para a gente mostrar isso? Foto? Tá aqui, ó. Daqui, ó, foto Abner, tá aí, ó. E se tem, coloca. Vamos lá, Marquinhos Santos na sua volta, Paysandu, 9 jogos. Marquinhos Santos fez 9 jogos com o Paysandu, 5 derrotas, 2 empates e 2 vitórias. Aproveitamento de 29,63%. Mas o que é isso, sabe, né? Para dizer que está terrível o trabalho do Marquinhos Santos? Não. Marquinhos Santos é vítima até então desse processo de um time que ele não montou, de um time que ele não escolheu, veio para tentar ajudar. Agora,
Professor Marquinhos, vamos dar uma melhorada em algumas escolhas aí, principalmente nos 11 que estão entrando em campo. É isso então, Abner. Obrigado pelas informações, participação. Amanhã tem muito mais, você volta na sexta-feira com a gente. Essa imagem aí legal da Baía do Guajará para encerrar a nossa edição de hoje, numa semana de feriado, né? Obrigado pela companhia. Tchau, tchau.